Oi, estudante, meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de concordância verbal. Então, na aula anterior, nós trabalhamos a concordância com o sujeito simples, né? Que é aquele sujeito que só tem um núcleo. O que é concordância verbal? Concordância verbal é a relação, é a harmonia entre o sujeito e o verbo. Então, o verbo é a palavra principal da oração. Você precisa localizar o verbo para assim fazer a concordância verbal correta. Então, vamos lá hoje, nós vamos ver concordância verbal com o sujeito composto. Então, são regras, como eu falei na aula anterior, não é gostoso estudar regras, mas é preciso. Por que que é preciso? Para você falar bem, mesmo assim, né, nós, na fala, porque nós falamos de uma maneira despretensiosa, às vezes, sem preocupar, nós erramos muito, né, na concordância, tanto a concordância verbal como a nominal que nós já trabalhamos. Então, nós vamos trabalhar, mas é necessário trabalhar as regras. Você só aprende regras a partir do momento que você faz exercícios, né? Mas vamos lá. Então, primeiro nós vamos começar com essa tirinha. Então, eles estão lá jogando, né, o bilhar e um fala com o outro: pomba zelador, eu não sabia que você era esse taco todo. Aí o zelador responde: a gente somos bom, só que porém discreto, filó. É o sucesso enrustido. Então, prestem atenção. Prestou atenção quando eu li? Olha a fala no último quadrinho. A gente somos bom, só que porém discreto, filó. O que aconteceu aqui? Nós vamos rever um conteúdo muito gostoso aqui também, né? Que é a variação linguística, quando ele usou a gente somos. Aqui ele usou uma concordância ideológica. Por quê? Quando ele falou a gente somos, ali está embutido que é nós, né? Nós somos. Mas quando fala a gente somos, por que eu falei variação linguística? Porque aí ele entrou lá naquela variação linguística da pessoa que teve pouca oportunidade, né? Ou nenhuma, não teve oportunidade de ir à escola. Então, ele usou a gente somos. E aí entra o preconceito linguístico, né? Que falei lá também, que não deve ter. Porque aí ele usou, não é uma linguagem, ele não fez uma concordância, a linguagem não está errada, né? Está inadequada. Então, a gente somos bem, só que porém discreto, filó. Então, aí ele seria nós somos. Então, está inadequado, né? Então, vamos lá. Então, a concordância verbal é justamente isso, só retomando a aula anterior, é um conjunto de regras, né, que rege a relação, a harmonia entre o sujeito e o verbo. Quando alguém fala errado ou quando escreve, né, faz uma concordância errada, a hora que você lê o texto está pesado, porque não tem aquela harmonia. E quando fala, né, você sente que tem alguma coisa errada. Então, vamos lá. A regra geral: quando o sujeito composto, o que é um sujeito composto? Sujeito simples, ele contém um só núcleo. Sujeito composto, ele tem 2 ou mais núcleos. Quando o sujeito composto é expresso, né, antes da construção verbal, o verbo é flexionado no plural. Então, quando eu tenho aqui pai e filho conversavam longamente. Qual é o sujeito? Quem conversava longamente? O pai e o filho. Então, pai e filho é o sujeito. Núcleo, quem faz aqui? Quem conversa? Pai e filho. Então, eu tenho 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto. Então, o verbo conversavam está no plural. Carol e Lucas
estão focados nos estudos. Então, Carol e Lucas, né? É igual o de cima. Então, eu tenho 2 núcleos, o verbo foi flexionado, está no plural, estão. Não esquecendo, né, que é flexionar? O verbo, ele pode flexionar, ele pode ser no singular ou no plural, que é gênero, ou pessoa, né? Eu, tu, ele, no singular, nós, vós, eles, no plural, né? Então, agora outro caso. Aqui, os núcleos do sujeito, o sujeito é composto, nós estamos só trabalhando com sujeito composto hoje. O sujeito composto, os núcleos estão no singular, mas eles são sinônimos. Quando eles são sinônimos, o verbo poderá ir para o plural ou ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo. A regra, quando é assim, é ótimo, né? Porque você nunca erra. Então, olha só, a alegria e o entusiasmo do atleta era impressionante. Então, era aí está concordando com entusiasmo. Mas também é correto você falar ou escrever a alegria e o entusiasmo do atleta eram impressionantes. Por quê? Quando eu coloquei era, eu concordei com alegria e entusiasmo. Só voltando aqui, né? São sinônimos. O que são sinônimos? Tem o mesmo sentido ou sentido semelhante, né? O mesmo significado. Então, alegria e entusiasmo eram impressionantes. Sua dor, seu desespero, sua angústia. Então, aqui eu tenho 3 núcleos: dor, desespero, angústia. São palavras sinônimas. Então, tanto faz eu colocar parecia, que está concordando com angústia, ou colocar pareciam, ou usar pareciam, que está concordando com angústia, desespero e dor. Então, todas as vezes que o sujeito é composto, mas as palavras, os núcleos, eles são palavras sinônimas, eu posso usar no singular ou no plural, ok? Perfeito, né? Agora, quando o sujeito composto é formado por núcleos dispostos em gradação. O que é gradação? Né? É alguma coisa que vai crescendo, progressão, gradação. Olha no exemplo. Quando eu tenho gradação, o verbo também pode ficar no plural ou concordar com o último. A regra é a mesma, né? Olha só, 1 ano, 1 mês, 1 semana, 1 dia são necessários para resolver este problema. Então, olha só, eu usei são, por quê? Porque eu concordei com os 4 núcleos. Ano, mês, semana e dia. Dia, semana, mês e ano. Notaram a gradação? Mas também eu posso falar 1 ano, 1 mês, 1 semana, 1 dia é necessário para resolver este problema. Ali eu coloquei o verbo no singular, porque ele está concordando com o último núcleo, que é dia. Ok? Um dia, um encontro, um olhar, um beijo bastavam. Romântico, né? Mãe sim romântica hoje, olha só. Um dia, um encontro, um olhar, um beijo bastavam. Eu coloquei bastavam concordando com dia, encontro, olhar e beijo. Eu tenho 4 núcleos, mas também está correto colocar um dia, um mês, um dia, um encontro, um olhar, um beijo bastava. Aqui o bastava concorda com beijo, que é o último núcleo do sujeito. O vento, a chuva, o frio não os inquietava. Por que inquietava está no singular? Porque concordou com frio. Se você, para concordar com os 3, colocaria o verbo no plural. Perfeito? Até agora, joinha, né? Tanto faz, você não tem como errar. Colocou o verbo no singular, colocou no plural, está correto, né? Só que você precisa de saber por quê. Porque lá na prova, escrever você não tem como errar. Mas pode cair uma questão objetiva para você marcar se está certo ou errado. Então, você precisa de saber que todos os 2 estão corretos. Até agora nós vimos o sujeito estava
antes. Agora, quando o sujeito vier depois, posposto ao verbo, depois do verbo. Até agora nós vimos o sujeito antes do verbo. Quando o sujeito vier depois do verbo, existem duas possibilidades de concordância. O verbo vai para o plural concordando com todos os núcleos ou concorda com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Olha só, entravam em campo o técnico e os jogadores. Presta atenção. Olha aqui, quem entravam no campo? Quem? O técnico e os jogadores. Então, o sujeito composto aqui é o técnico e os jogadores. Qual que é o verbo? O verbo é entravam, né? O verbo entrar. Núcleo do sujeito, técnico e jogadores. Por que está ali entravam? Porque está concordando com os dois. Então, está depois do verbo, concordou com os dois. Mas também é correto falar, entrou em campo o técnico e os jogadores. Por quê? Concordou com o mais próximo. Então, aqui, a regra é diferente. O sujeito está após, está depois do verbo. Quando o sujeito está depois do verbo, eu posso também concordar com os dois ou com o núcleo mais próximo do verbo. Dividiram a comida, a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Então, olha lá, eu tenho o sujeito composto, qual que é o verbo? Dividiram, né? Quem que dividiu? Olha só, a mãe, filhos e amigos. Eu tenho 3 núcleos e eu coloquei dividiram, por quê? Porque eu concordei com os 3 núcleos da oração. Mas também está correto, dividiu a comida, a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Então, dividiu está concordando com o núcleo mais perto do verbo, que é a mãe. Foi aprovada a aluna e o seu irmão. Está no singular porque está concordando com aluna. Eu tenho 2 núcleos, aluna e irmão. Eu concordei com a aluna, o verbo ficou no singular. Quando os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes, esse aqui, muitos alunos erram na prova. Por quê? Ou nem sabe essa regra, né? Então, eu tenho 3 pessoas, primeiro, segundo e terceiro. Quando eu tenho as 3 pessoas, ou eu tenho 2, eu tenho prioridade. E o que é isso? A primeira pessoa tem prioridade em cima da segunda. Então, se eu tenho a primeira e a segunda, qual pessoa que eu vou usar? A primeira. Se eu tenho a segunda e a terceira, eu vou usar o verbo na segunda pessoa. Então, existe prioridade. Primeira pessoa, depois a segunda ou depois a terceira. E o verbo fica sempre no plural, né? Por quê? Porque eu vou estar usando mais de uma pessoa. Verbo no plural. Presta atenção aqui. Eu e você devemos ser muito cuidadosos com relação às informações que seremos chamados a dar sobre o desaparecimento da gravação. Quais são as pessoas que eu tenho aqui? Eu tenho eu e você. Então, eu. O que eu falei? O eu tem prioridade. Por isso, eu usei o verbo devemos, né? É a mesma coisa de nós devemos. E aqui eu usei embaixo o verbo seremos. O verbo está na primeira pessoa do plural. Então, quando eu tenho pessoas, eu olho a prioridade. Prioridade do primeiro sobre o segundo sobre a prioridade é a primeira pessoa sobre a segunda pessoa sobre a terceira pessoa. Então, aqui, eu, devemos, concordou com eu. Olha aqui, eu e ela nos tornaremos grandes amigas. Por que eu usei tornaremos e não tornarão? Porque eu é a primeira pessoa, tem prioridade sobre ela. Então, eu uso tornaremos e não tornarão. Teus irmãos, tu e eu, tomaremos a decisão. Aqui usou o quê? Tomaremos, por quê? Porque também tem o eu, tu e eu. Primeira e segunda pessoa, prioridade da primeira pessoa. Olha outro.
Tu e Lucas deveis ser muito cuidadosos com as informações. Tu, Lucas, que é qual pessoa? Ele, tu e ele. Qual que é a prioridade de qual pessoa? Tu. Então, usei o verbo deveis. Por quê? Concordou com tu. Tu e Lucas, né? Tu e ele. Lucas, ele. Deveis ser muito cuidadosos com as informações. Então, a prioridade. Perfeito? Quando o sujeito composto é constituído das expressões um e outro, um ou outro, ou nenhum, nem outro, o verbo pode ir tanto para o singular como para o plural. Mas tem uma tendência. Olha só, quando eu falo assim, um e outro apareceu no programa de televisão. Correto. Um e outro apareceu no programa de televisão. O verbo ficou no singular. Está correto eu colocar um e outro apareceram no programa de televisão. E há uma tendência a tendência mais frequente aqui é usar no plural. Por quê? Porque, escuta só, quando eu falo um e outro, dá assim, de soma, né? Então, a frequência é usar apareceram, ao invés de o verbo no singular, apareceu. Nem nesse caso, olha só outro caso, nenhum nem outro concorrente conseguiu chegar até o fim. Tanto faz você usar no singular como usar no plural, está correto, ok? Só que nesse caso, quando você fala nenhum nem outro concorrente conseguiu chegar até o final. Aqui a tendência é fazer a concordância no singular. Mas todos os dois estão corretos. Se tiver uma prova objetiva, você colocar no plural está correto, ok? Quando os núcleos do sujeito estiverem ligadas pelas conjunções ou nem, o verbo irá para o plural quando a ideia for de exclusão. Irá para o verbo irá para o singular quando a ideia for de exclusão. E para o plural quando for de inclusão. Então, olha só. Ou o candidato do governo ou da oposição ganhará a eleição. Olha só o sentido. Só ganha um. Então, ou o candidato do governo ou da oposição. Então, quando eu tenho aqui a ou e o sentido é de exclusão, verbo no singular. Olha a outra. Violência ou gritaria são nocivas às crianças. Então, quando eu falo violência ou gritaria, o sentido aqui é de adição. Violência e gritaria são nocivas às crianças. Usei o verbo no plural, porque sentido de soma. Olha só, nem o conforto, nem o poder lhe trouxeram a felicidade. Então, aí é de soma, né? Nem o conforto, nem o poder, nenhum dos dois. Então, aí a ideia de soma, o verbo aqui, o verbo trouxer, ficou no plural. Trouxeram, verbo no plural. Nem eu, nem ele sabíamos da resposta. Então, aí dá sentido de soma. Nem eu e nem ele. De soma. Então, usou o verbo aqui no plural. Sabíamos. Nem a aluna, nem seu irmão chegaram ainda. Né? Então, a aluna e o irmão não chegaram ainda. Então, aqui, a ideia é de soma. Verbo no plural. Então, quando você tem a partícula ou nem, quando está sentido de soma, o verbo no plural, tá? É sentido de inclusão. Sentido de exclusão, verbo no singular, ok? Então, aqui nós temos exercício, né? Assinar, vou fazer bem rapidinho. Assinale a opção em que há a concordância inadequada. Olha só, a maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. Está certo? Sim. Por quê? O verbo aqui está concordando com a maioria. Lembra das palavras partitivas? A maioria dos estudantes, parte dos estudantes. Fui eu quem pintou o quadro. Está certo? Certíssimo. Por quê? Eu está antes de quem. Eu posso pôr
Fui eu quem pintou o quadro. O pintor ali está concordando com quem? Qual é a resposta correta aqui? Olha, eu e minha família fomos ao cinema. Eu e minha família. Fomos ao cinema. Verbo no plural. Nós fomos. De casa à escola é 3 quilômetros. Então, aqui, errado porque são 3 quilômetros. Então, aqui eu tenho vários outros exercícios. Façam, voltam na regra. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Um beijo e até a nossa próxima aula.